Boa tarde. Estou feliz de estar aqui participando dessa discussão tão importante. Ao ser questionado sobre a TV dos meus sonhos, eu segui um conselho de uma colega de trabalho, a Camila, de separar essas duas palavras, né, TV e sonhos. E com isso uma pergunta me veio quase que de imediato. E essas caixinhas vão ficar aparecendo aqui na tela. Não mostrar mais essa mensagem. Pronto. Eu estou aqui refletindo sobre o TV dos meus sonhos ou o sonho da TV. Ou seja, estou projetando algo que eu acredito ser o melhor futuro para a TV ou estou filosofando sobre o sonho coletivo, talvez frustrado, que a sociedade como um todo tem em relação à TV. Para ser sincero, embora eu tenha uma mínima noção do que eu vou dizer hoje, eu não sei qual dos dois caminhos eu acabei escolhendo. Talvez os dois, talvez nenhum deles, né? Vocês vão decidir. A verdade é que eu queria pensar junto com vocês sobre tudo isso, né? Eu sinto genuinamente que não existem verdades absolutas em relação a esse assunto, especialmente comigo no palco. Então, eu queria convidá-los a contribuírem para essa discussão que a gente está construindo juntos, né? Quer falar? Fale. Eu também vim para aprender, afinal das contas, né? Superficialmente, eu até poderia começar com um livre brainstorm de adjetivos que eu associaria com a TV dos meus sonhos, né? Uma TV divertida, mobilizadora, interativa, acessível, construtiva, justa, corajosa, customizada, compassiva, sensibilizadora, informativa, ousada, free. Mas eu acho que, num maior ou menor grau, todo mundo aqui almeja a mesma coisa, né? Então, se vocês me permitirem, vamos dar uma viajada juntos. No ano passado, eu desenvolvi uma amizade muito especial com um dos meus mentores, o Fritjof Capra, físico austríaco, autor do Tal da Física, Conexões Ocultas e a Teia da Vida. E quando a gente não sabe, a gente procura quem sabe, né? Então, escrevi para ele na semana passada para colocar os papos em dia, né? E joguei a pergunta, o que ele entende como a TV dos seus sonhos? O Capra me respondeu dizendo que ele estava numa fase de muita concentração e que ele está terminando o penúltimo capítulo de um livro sobre alfabetização ecológica para o meio universitário e que, portanto, ele não poderia filosofar comigo dessa vez. Esse livro se chama The Systems View of Life, né? A visão sistêmica da vida. Eu até imaginei que, de repente, ele estivesse muito concentrado, afinal das contas, ele é um dos grandes pensadores da atualidade, mas o que não imaginei é que, no teor da sua recusa, eu teria o direcionamento que eu buscava. Então, primeira pergunta que me veio. Se formos desenhar o modelo sistêmico no qual a TV está inserida, como ele é? Quem são os integrantes desse sistema? Quais os pontos de conexão que enxergamos? E os ocultos? Que tipo de interação conseguimos ver? Falta interação em algum ponto? É um sistema saudável ou é um sistema em crise? Portanto, é importante iniciar essa reflexão sobre a TV, entendendo que tudo vai muito além da TV em si. Bom, ótimo. Mas como funciona esse sistema? Foi nesse momento que eu consultei um outro mentor, o professor Homero Santos, para quem não conhece, um dos seres humanos mais sensíveis e sábios que já tive a honra de conhecer. Fundador da Unietos, ele é essencialmente, além do Papa brasileiro para tudo que tange a sustentabilidade, uma amálgama de conhecimentos valiosíssimos, especialmente agora, dado o momento planetário que a gente está vivendo. E o papo, é claro, começou pelo Facebook. E eu estou vendo que vocês estão com uma versão desatualizada da apresentação, mas tudo bem. A primeira pergunta que eu fiz é: a TV do futuro poderá ser uma ferramenta eficaz de formação cívica, mestre Homero? E ele respondeu. Realmente a apresentação não é a última versão. E ele respondeu: a TV é um meio apenas. Assim, pode ser usada para promover a cidadania, tanto quanto para anestesiar a população, levando-a à alienação. A questão não está no meio ou na mídia, mas na intenção de quem a controla. Somente pessoas comprometidas com uma ética saudável poderão operar uma TV construtiva de uma consciência cívica. Porém, para um público que veja nisso valor, assegurando a audiência. É lógico do mercado. Mas o tema da consciência cívica requer uma abordagem sistêmica
e não se resolveria apenas pela boa adesão de uma única mídia. Tem que ser atacado integradamente por todos os lados pertinentes. Começa pela família, passa pelo sistema educacional e termina no governo, que realimenta o processo. Na verdade, nasce de lideranças individuais comprometidas. Instigado, eu comentei, veja um pouco a lógica da galinha e do ovo, já que a mídia poderia influenciar o código de valores da sociedade civil com seus conteúdos, enquanto que a sociedade civil, através do seu código de valores, poderia, via Ibope, falando que gosta, que não gosta, influenciar a grade de programação das mídias. E ele devolveu, certo, é o ovo e a galinha, mas sem o galo não haverá mais galinhas, após findos os ovos galados, porque o galo está sempre fora da equação. Aliás, quem seria o galo nessa dinâmica? Seria a abordagem sistêmica? Vixe, agora não tem mais volta, eu pensei. E respondi, que maravilha, o galo poderia sim ser o sistema, mas daí cairíamos numa argumentação circular, já que o ovo e a galinha pertencem ao sistema. Que delícia de discussão, mestre. E ele devolveu, há aí um comprometimento do ponto de vista metassistêmico, mas que há um galo excluído, isso há. Aí eu, mestre, metassistêmico seria o nível cósmico? E ele concluiu de forma magistral, é que o galo, para quebrar a circularidade galinha-ovo, deveria pertencer ao metassistema que está em um escalão acima do sistema galináceo e que o rege, coisa que não ocorre como você apontou. Uma pena, sem trocadilhos, pois estaríamos resolvendo um dos impasses da epistemologia. Quem está mais perdido que Caneta Bic, depois dessa troca homérica aqui no Facebook? Até lembrei de uma música do Tom Zé que meu amigo Arthur, que está na plateia, compartilhou comigo recentemente. Eu estou explicando para te confundir, estou te confundindo para te esclarecer, estou iluminado para poder cegar, estou ficando cego para poder guiar. Mas o interessante é que eu estou achando cada vez mais que é justamente nessa confusão que encontramos insights muito inusitados. E o residual dessa troca com Homero é uma percepção de que talvez exista sim um tipo de galo ausente, né? Uma falta de diálogo entre a TV e todos que interagem com ela. Mas comunicação tem, certo? Afinal, as pessoas estão se falando e muito. Vide as redes sociais, muitas vezes integradas às TVs. Mas daí entra mais um físico nessa história toda, dessa vez americano, chamado David Bohm, que nos ensina que comunicar não é necessariamente dialogar. Pensem na relação entre ouvir e escutar, ver e enxergar. Vocês percebem que tem uma diferença de intensidade? Pois bem, segundo Bohm, o diálogo é uma conversa livre e fluida entre pessoas que tentam investigar efetivamente as crises que a sociedade enfrenta e toda a natureza humana. Nesse sentido, o diálogo ele passa a ser um convite para explorarmos em conjuntos as perspectivas para uma humanidade aprimorada. E é essa possibilidade que me entusiasma. Então, me deparei com a seguinte pergunta. O futuro da TV está na comunicação ou está no diálogo? Como se cria esse diálogo? Como se sustenta esse diálogo? E o papel da tecnologia na sedimentação dessa orientação dialógica generalizada? São perguntas que não sei responder de bate-pronto, mas eu acho que tem um caminho promissor nessa exploração e eu adoraria poder continuar essa conversa com vocês em outro fórum. Mas, para vocês entenderem um pouco por que andei fazendo essas perguntas, deixe-me prefaciar minha última pergunta do dia com um pouco de contexto. A Mandala, empresa que fundei há 6 anos, junto com meu grande amigo, o Igor Botelho, se intitula uma consultoria em inovação consciente. Essa palavra consciente é uma forma de qualificar o que é inovação, porque, para nós, uma ideia só é inovadora se ela necessariamente melhora a vida das pessoas. E é por isso que a gente trabalha com organizações de todos os tipos, pequenas, grandes, públicas, privadas, brasileiras e estrangeiras, no mundo inteiro, para conciliar essa busca incessante por lucro com o que a gente acredita ser uma busca necessária por propósito. É neste ponto de interseção que o nosso mundo muda de verdade. E essa possibilidade ela é geradora de valor compartilhado, um conceito baseado em cenários de ganha-ganha entre todos os agentes do sistema. Tudo isso para dizer que a organização do futuro vai se dar bem a partir do bem que ela promove. Então, por fim, lhes pergunto, se esta organização fosse a própria TV, o que seria uma TV onde todo mundo está ganhando? Emissora, jornalistas, fotógrafos, atores, telespectadores, governo, marcas e por aí vai. E uma pergunta anexa, porque essa não posso deixar de fora. Por sermos o Brasil, deveríamos pensar na TV de uma forma distinta?
diferente do resto do mundo? O fato que somos um país de proporções continentais e com culturas das mais diversas nos coloca numa situação inusitada, quiçá privilegiada? O fato que somos um povo criativo, inventivo, com uma ginga muito particular, nos permite pensar na produção, no consumo e na disseminação de conteúdo de outra forma? O fato que temos, sim, a onipresença de uma grande emissora altera a nossa capacidade de projeção? Em última instância, o que eu sonho em saber é como a TV pode estar a serviço do bem geral da nação. Só isso. Agora, eu reconheço que é um pouco angustiante ouvir uma apresentação composta por várias perguntas, muitas delas, se não todas, não respondidas. Para mim também é, eu saio daqui, de repente, um pouco mais perdido do que quando eu cheguei. Mas eu vou dizer uma coisa que ficou muito clara para mim ao longo desse exercício todo, né? A TV do futuro vai passar por uma série de mudanças importantes, estruturais, muitas delas potencializadas por inovação tecnológica, mas outras catalisadas por uma nova consciência planetária que está ganhando força pelo mundo todo. Como diz o filósofo francês Luc Ferry, vivemos o nascimento de uma nova face do humanismo, que não é mais aquele de Voltaire e de Kant, dos direitos do homem e da razão. Trata-se, ao contrário, de um humanismo pós-colonial, pós-metafísico, da transcendência do outro e do amor. Se todos que participarem desse novo diálogo de agora em diante, eu sei que muitos deles estão aqui nessa sala, chegarem com uma intenção claramente definida, pautada na ideia de que me dou bem a partir do bem que eu promovo, o futuro da TV será simplesmente, mais uma vez, uma mera questão de escolhas. Que vocês todos escolham seus sonhos com muita consciência na alma, muito amor no coração, para que possam, de fato, como diz o Gandhi, ser a mudança que querem ver no mundo. E agora, como forma de retribuir a minha gratidão pelo convite de hoje, compartilho com vocês uma produção inusitada, linda, reveladora, integradora, ecumênica e alegre, com palavras que esquentam o coração. Enfim, um gostinho de uma TV dos meus sonhos, parte da série Playing for Change. Encontrem os seus passos perdidos e que os sonhos despertem esses olhos dormidos, que o amor transborde e vivamos em paz. Que os dias terminem com os braços cansados e que a sorte só queira estar ao teu lado, que a dor não me assombre nem me cause desvelo. Peça a Deus. Satchitarana Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Samveda Shri Bhagavate Namaha. Oh, 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 oh. Peça a Deus que nos mande do céu muita sabedoria, um amor verdadeiro, que ninguém passe fome, um abraço de irmão, que vivamos em paz. Hey, que terminem as guerras e também a pobreza, encontrar alegrias entre tanta tristeza, que a luz ilumine as almas perdidas e um futuro melhor. Satchitarana Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Samveda Shri Bhagavate Namaha. Oh, oh,
Vocês me desculpem pela versão ultrapassada da minha apresentação, espero que não tenha perdido o fluxo para vocês. Nós temos ainda mais 10 minutinhos. O Lourenço tinha proposto a gente abrir um diálogo. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, nós temos um microfone aqui aberto para criar esse diálogo, justamente. Alguém tem alguma pergunta? Alguma... Ou ali está. Boa tarde. Eu tenho o privilégio de estar perto do Lourenço por questões profissionais e acompanho muito a trajetória da Mandala, que é essa empresa que está preocupada com que todos os polos envolvidos em qualquer tipo de equação saiam ganhando. O ganha-ganha que o Lourenço fala é muito importante. Então, a minha pergunta não é para ele. A minha pergunta é para o Erlanger, que eu não sei nem se está aqui ainda, se a Beth estiver também não sei, e outros profissionais da televisão aqui. Eu gostaria muito de que eles dessem uma palavrinha um pouco, tentando responder a uma das perguntas que o Lourenço fez, que eu acho muito simbólica. Como seria a televisão em que todos saiam ganhando? Jornalistas, produtores, patrocinadores, artistas, pessoas, telespectadores, porque eu acho que o Lourenço, como um empresário, ele trouxe um conceito para a gente e, infelizmente, ele ainda não tem ali o conhecimento dos meandros da televisão para poder responder essa pergunta tão bem quanto eu acho que a Beth pode responder e os outros. Então, quem aqui trabalha com televisão e pudesse arriscar a falar o que é possível fazer hoje para que todos saiam ganhando, porque a gente sabe que nem sempre é assim. Enfim, eu gostei bastante da apresentação, porque pensar dessa forma, de que, quer dizer, como é que você muda uma situação de coisas, né? Se você mexe em todos os elos da cadeia, não dá para haver mudança. Então, nessa questão, a sociedade sai ganhando com a televisão se todo mundo que participa da televisão, de alguma forma, puder, enfim, interagir, ter alguma interferência. E eu acho que isso tem muito a ver com a educação mesmo, e essa questão da educação do olhar, né? E formar um telespectador mais exigente, ou procurar formar um telespectador mais exigente, passa por essa mudança. É uma coisa que leva tempo, eu acho. E também precisa de muita disposição. Por isso que eu acho que também eu reforcei tanto a questão profissional, né? Eu trabalhei em televisão pública e trabalhei em televisão privada. E chegou uma hora e eu falei, eu sou uma profissional pública. Eu sou uma profissional que pensa no público, na audiência, que pensa, enfim, de uma forma integral naquilo que eu estou fazendo, independente de onde eu esteja. Então, eu acho que tudo isso passa muito por formação, por educação, e eu acho que a consciência que o Brasil está tendo da importância do audiovisual na vida das pessoas está em bom caminho, mas vai levar tempo, né? Também queria complementar, também adorei a apresentação, e eu acho que tem uma questão que você falou, a visão sistêmica, a visão de rede. E, na verdade, quando você fala uma TV dialógica, né? A gente fala, como se uma TV dialógica mesmo, né? É mais do que só... tem que todo mundo ter poder, né? Tem que ter mais gente com poder. Quando se fala da participação das pessoas, as pessoas têm que ter mais poder na televisão. A gente faz movimentos nesse sentido já há algum tempo. Por exemplo, o incentivo à produção independente. É uma forma de a gente difundir esse poder. E esse poder pode dividir, para dialogar, né, na verdade. Assim, a produção independente dialoga com a emissora e tal. Mas pode ser mais radical mesmo. Acho que a gente tem que começar a pensar essas redes mesmo, como que a rede inteira, por exemplo, esse vídeo que você mostrou, eu adoro, porque é isso, né? Um monte de gente fazendo um vídeo, né? E mostrando a diversidade do mundo, e mostrando... Eu vejo muita TV com isso, cara. Um negócio que você abriria uma janela e veria uma loucura do mundo, assim, como o mundo tem coisas diferentes com esse vídeo. Assim, você fala, nossa, é muito... E não é uma coisa que a gente vê. Eu não percebo isso na TV. Não percebo essa coisa de você não saber o que você vai encontrar, sabe? Aquela coisa, aquele ideal meio século XIX, assim, de ver coisas assim que você fala, nossa, como tem pessoas no mundo, né? Mas isso passa por dividir o poder. Passa por dividir o poder.
ou a gente, acho que eu sou muito materialista nesse sentido. Ou a gente começa a discutir mesmo que as redes de televisão têm que ser redes mesmo, né? A gente ainda fala de cabeça de rede. O debate da TV Brasil passou anos na TV pública discutindo se a cabeça de rede ia ser em São Paulo ou no Rio. Mas que cabeça de rede? Por que tem que ter cabeça de rede? Em plena era digital, a gente está discutindo cabeça de rede. Então, ou a gente começa a abrir mão dessas coisas de cabeça de rede, por exemplo, e aceita que as pessoas têm que todas elas mudar, e aí, já que o evento é financiado pelo Estado e tal, e acho que também o mercado aos poucos, mas todo mundo tem que começar a falar assim, vamos investir em empresas que são mais democráticas. A empresa. A instituição seja mais democrática. Que já não tenha essa coisa, né, seja mais democrática. Não é muito difícil imaginar isso. Tem empresas mais democráticas do que outras empresas. Então, você pode ter orientação mesmo de falar assim, vamos investir em empresas mais democráticas. Só um exemplo que eu lembro, uma vez eu li um livro, na década de 80, um livro, chama Rede Imaginária. Tem até o Fernando, todo mundo falando lá como democratizar a TV, e ficaram lá várias coisas das leis, quais são as leis e tal. Um monte de lei, aquela coisa das brigas dos anos 80, né? Das leis e tal. E aí o último artigo, cara, é do Fábio Conder Comparato, da Escola de Governo, que eu adoro ele. Ele falou assim, olha, então, onde eu entendi é o seguinte, é simples assim, se um jornal, que é um jornal cooperativado de jornalistas, ganhar o mercado de um jornal que tem um único dono, você deu liberdade para o jornalista. Cooperativado de várias formas, a gente sabe que essas questões são mais complexas. Mas a liberdade da expressão individual vem disso. Então, e mais do que isso se ganha no mercado. Não é que se ganha fora do mercado. Eu acho que dá para ganhar no mercado, porque as pessoas querem isso. Elas querem pessoas mais livres de se expressando. As pessoas que estão assistindo televisão, elas querem isso, a diversidade, né? Então, eu acho que a gente tem que... muitas vezes os movimentos que querem isso ainda estão nessa visão de esquerda anti-mercado, que é uma questão que aí... O Paul Singer debate isso, fala, não tem anti-mercado. O Paul Singer, que a utopia militante do Paul Singer as revoluções acontecem no mercado. Mas é o mercado democratizado, que também é o Mangabeira húngaro, né? A democracia radical no mercado. Acho que ali que eu acho que tem que ser nesse concreto mesmo. E aí a gente tem que, a nossa parte, enquanto realizadores, se articular, né? E exigir que a gente sair dessa lógica de imaginar que um dia a gente vai ser uma Globo, né? A gente começar a falar assim, a gente vai ser mais um monte de amigo mesmo juntando e vamos conseguir juntos e aceitar nossos limites, aceitar quem já está, aceitar. E para fazer coisas juntos e aí poder disputar o mercado para empresas mais democráticas. Fazendo um pouco o papel de advogado do diabo, vou contrapor um pouquinho o que você disse, mas, ao mesmo tempo, uma pergunta para você mesmo, Lourenço, porque pelo que eu soube do que você faz, pode ter um pouco a ver com isso. Eu tive um professor de história no colégio, que ele falando dessa onda que estava começando, de sustentabilidade, de ética e desse valor nas empresas e tal. Ele falava assim que, muito provavelmente, daqui a alguns anos, a ética e a sustentabilidade vai virar uma mercadoria, vai virar algo que se vende. Que, de certa forma, na propaganda das empresas é o que acontece. E aí, pegando um pouco o que... Não sei se você estava aqui quando teve a palestra do Luiz, o primeiro palestrante. Ele estava falando de um projeto de televisão que ele tem, e que é Inspira TV, e que criaria, para fomentar marcas que incentivam a cultura, que incentivam outras coisas, um selo, Inspira TV Admira, que seria ter espaço durante o programa de televisão, até reduzido o valor de publicidade, para empresas que fazem investimentos em cultura, em ambiente, etc., que são sustentáveis, que são éticos, e colocar esse selo ali. Mas a questão é, essa questão de virar uma mercadoria, a gente, sabendo, de certa forma, o mecanismo desigual que o capitalismo, em que o capitalismo se baseia, né, que é um pouco inevitável, eu, apesar de acreditar numa certa utopia e numa certa conciliação, não sou uma pessoa de radical, de extremos, eu não concordo com essas visões, eu fico me perguntando se é possível, por esse meio da valorização de uma ética e sustentabilidade como mercadoria, fazer uma mudança real, porque você coloca, por exemplo, pegando o exemplo do Luiz, o TV, não sei quem indica, e faz a propaganda de uma empresa que, ok, ela vai lá e faz investimentos em sustentabilidade, em ambiente, em cultura, mas que pode ser uma grande empresa que, ao mesmo tempo, está fazendo trabalhos com trabalhadores em regime de semi-escravidão na China, entendeu?
que as coisas não são preto no branco, as coisas têm dois lados, né? São um pouco complexas. Então, se isso realmente é uma coisa que... Porque eu digo, você trabalha, acho que um pouco com isso, a busca do propósito nas empresas, mas, por mais que eu acredite em utopia, se isso não seria uma utopia mesmo, uma mudança total nesse sentido. O outro dia eu dei uma entrevista e, no final da entrevista, a jornalista falou assim: pô, mas que legal a tua empresa, hein? Uma empresa que faz tudo isso e em cima disso tem uma causa. Aí eu parei e falei assim, cara, nunca pensei na minha empresa como tendo uma causa. A intenção que eu trago para o meu trabalho é o meu trabalho. É como se a gente estivesse colocando uma causa de honestidade, uma causa de ética. É como se as empresas tivessem um departamento de honestidade, onde as ações honestas eram, né, todas isoladas lá, enquanto que o resto da empresa é aquela coisa que a gente sabe, né? Então, eu acho que, enquanto que a gente enxerga essas posturas éticas, coerentes, sensíveis, compassivas, como sendo uma característica comportamental, você sempre vai poder ter ou não ter, e aí vai ser muito difícil de assimilar, né, isso como sendo parte do teu DNA, né? Então, eu uso a analogia de uma pessoa, porque uma pessoa jurídica é o composto das pessoas físicas que ali trabalham, né? Então, eu acho que assim, no curto prazo é possível sim criar uma mercadoria em torno dessas questões sobre a sustentabilidade, mas graças a Deus a gente não pode viver só pensando no curto prazo, né? Então, se o teu objetivo for uma mudança incremental, uma mudancinha pequena, vai por aí, né? Esse é o caminho, e é o que muitas empresas estão fazendo, né? Muitas organizações. Mas se você quer mudança estrutural, de médio e longo prazo, todas essas questões, esses debates, essas discussões em torno da sustentabilidade, elas precisam ser verdadeiramente assimiladas, né? Enraizadas dentro da cultura da empresa, dentro da liderança das empresas. E não pode mais ser uma discussão periférica, geralmente restrita a um departamento que carece de recursos, né? Que tem pouca visibilidade. Então, respondendo a tua pergunta, eu também compartilho o teu ceticismo em relação a esses caminhos que estão sendo trilhados. Eu acho que eles não vão se sustentar, né? Mas existe um movimento que transcende essas iniciativas, que é realmente essa mudança de modelo mental. E isso está acontecendo, sim, no maior ou menor grau, no Brasil, fora do Brasil, em organizações públicas, privadas. As pessoas estão começando a trazer novas perguntas, novas considerações, novas variáveis para a pauta estratégica, né? E isso está ressoando com pessoas. E a mudança está de dentro de cada um de nós, né? A mudança não vem de fora, ela vem de dentro. Então, é um processo, né? A gente simplesmente tem que ter consciência em relação ao processo e direcionar as nossas atitudes, nossas ações para acelerar esse processo. Eu adorei a apresentação. Eu queria só falar um pouquinho, porque eu vim para São Paulo 20 anos atrás, eu trabalhei em televisão como repórter, público, particular, fui para os Estados Unidos, trabalhei em TV pública, trabalhei 14 anos para produções da BBC, e hoje eu não consigo ligar a televisão aqui no Brasil. Eu não vejo a TV, meu nome é Luciana, eu não vejo a TV como um eletrodoméstico, eu vejo a TV como um poder muito grande de influência na identidade cultural do país, e não só do país, e com uma influência muito, na minha visão, muito negativa em relação aos valores, que eu acho que isso precisa ser profundamente discutido. Acho que existe um medo muito grande em inovar pelos valores, né? Se perguntassem qual a televisão do futuro, eu consigo imaginar um reality show no Congresso Nacional. Por que não? É um reality, mas a gente vai acompanhar questões que nos interessam, que podem realmente promover mudanças, né, de entendimento do que está acontecendo. Vejo também talk shows com valores éticos, discutindo sexo, drogas, com jovens. Então, quer dizer, existem 1000 formas de se criar uma TV popular, mas com valores públicos. Essa é a televisão que eu acredito. Mas parece que tem um medo da TV aberta em entrar nos valores, como se isso fosse se tornar uma coisa chata, uma coisa asséptica. E eu acho que não. E, ao mesmo tempo, as TVs públicas ficam muito assépticas e não se inovam nos seus formatos, de se aproximar do público, né? Essa é a minha visão que eu queria compartilhar. Bela visão. Meu nome é Vanessa, eu trabalho com a Beth. Também gostei bastante da apresentação. Eu só queria fazer um comentário em relação a o que é TV educativa e o que não é, né? Assim, tem até um texto que é muito legal, que é de um cara que foi ministro da Educação de Portugal,
que é o Alberto Carneiro, e que ele fala sobre as cidades educadoras. E que, na verdade, eu acho que a nossa questão aqui no Brasil, tentando articular um pouco com a ideia do texto, tem uma situação que a gente não... O entendimento do que é educação para a gente, né? A gente ainda não descobriu o que é educação. E o nosso modo de ver a educação é muito careta, né? Assim, você não pode inovar no que é algum processo educativo, enfim. E o que ele fala no texto é que, nas cidades educadoras, todo mundo educa todo mundo a toda hora. Então, assim, você vai a uma padaria, o cara que te dá o pão, ele está, de alguma forma, te influenciando o seu dia, tem uma intenção, né? Então, assim, eu acho que tem uma situação que talvez seja um pouco polêmica, que a gente se abstém, às vezes, até da nossa própria vida, e se abstém da nossa responsabilidade, apesar dessa palavra responsabilidade ser uma coisa muito agressiva, no sentido de que não, eu tenho uma participação em alguma coisa, uma participação social no meu trabalho como produtor, como realizador que seja, e isso tem algum tipo de impacto social, algum tipo de influência social e educativa, né? Então, eu acho que é muito bacana, é polêmico, é comercial e tal. Até o que a gente faz no Com Kids é uma coisa muito bacana, que é justamente até um reposicionamento que a gente fez do próprio Mediativa e tal, que é justamente possibilitar o desenvolvimento do produtor dentro de um mercado, criar espaços para que ele possa se desenvolver como produtor e tentar reforçar e posicionar o mercado de produção infanto-juvenil. Então, criar... tudo bem, questão de canal, talvez a gente tenha uma série de interfaces que ainda faltam, mas estimular a especialização, tudo isso que a Beth falou. Então, como caracterizar e possibilitar essa formação, e até eu fico pensando nas coisas que você apresentou, que são coisas muito complexas, né? Assim, pensamento complexo, o ponto de mutação, coisas que eu adoro, assim, mas só na linguagem, porque os princípios são tão intuitivos, são extremamente tão simples, essenciais. É o lance do complexo que está para o simples, né? A complexidade. Mas, assim, como que a gente pode proporcionar um aprendizado em relação a essas coisas de uma forma acessível, sabe? E para o produtor, para o realizador e tal, que é um pouco a plateia. Então, enfim, talvez um comentário meio prolixo, mas essa é a minha contribuição. Acho ótimo.